Um homem sem memória é um homem sem passado, mas um homem que não sabe fantasiar é um homem sem futuro. E com essa frase de Albert Camus, começamos novamente o episódio do Buzzer Beater da semana. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom entardecer, um bom período de dia para qualquer um. Falando de memória, falando de fantasiar, vamos resgatar aquilo que foi o início da temporada com o draft da NBA. E vamos refazê-lo, levando em conta o que já sabemos dessa temporada dos jogadores. O que já sabemos deles. E para isso, para essa missão árdua, mas também gratificante, eu tenho ele ao meu lado, Felipe Haguerrada. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Um bom período do dia aí pra você, independentemente de que período você esteja ouvindo esse, principalmente pra galerinha da madrugada que acabou de mudar de aba aí secretamente porque a mãe entrou no quarto. Mas é uma tarefa bastante árdua, bastante confusa às vezes, mas que com certeza vai ser divertida e que vai ter resultados inesperados aí pra quem tá acompanhando. Exatamente, Felipe, exatamente. Foi uma tarefa muito divertida, eu acho, porque é sempre bom, eu acho sempre divertido fantasiar um EC. E se isso tivesse acontecido? E mudar os rumos das histórias, né? Porque é muito fácil pra gente falar o que as equipes tinham que escolher hoje, depois de quase um ano, né, Felipe? Hoje é muito mais tranquilo dizer isso. Ah, sim, bem mais fácil. E até a gente também, lembrando que a gente não está considerando simplesmente as temporadas individuais deles, a gente está também considerando os encaixes com os times, né? Exatamente. É fazer realmente o draft de novo, né? Mas vamos parar de enrolar, já vamos pegar a nossa fantasia de Adam Silver, uma fantasia nojenta, digamos, mas vamos pegar a fantasia de Adam Silver e vamos refazer esse draft da NBA, Felipe. E com a primeira escolha, subindo em cima do palanque, o Adam Silver anuncia que o Phoenix Suns seleciona um dos grandes protegidos deste veículo, Sr. Luka, maior, né? Talvez o maior de toda a história do Buzzer Beater. Porpetinho esloveno, Luka Doncic. Luka Doncic. Eu acho que quem estava ouvindo o nosso podcast e percebeu que a gente ia fazer o redraft já sacou que o primeiro selecionado ia ser o Luka Doncic. E com certeza. Desde a época do draft a gente já defendia que o Luka Doncic devia ser a primeira escolha, né? Sim, por todo o retrospecto, todas as conquistas dele na Europa, né? E agora o que a gente tem como mensuração do que ele fez já na temporada pra falar, não, ele tinha que ter sido o primeiro colocado, primeira escolha, sem sombra de dúvidas. E basicamente a temporada dele está realmente muito boa. Não é à toa que ele merecia ter ido para o All-Star Game. Ele está com 21 pontos, 7.4 rebotes e 6.3 assistências, Felipe. É muito engraçado quando você acompanha os anúncios da NBA de melhores da semana, de líder de assistência. Sempre tem o Doncic em quase todas as estatísticas. E é bem doido isso, né, Felipe? Bem doido, e como a gente viu também até pelo começo da temporada de Dallas, né, com um time que estava bem forte, brigando lá pelas últimas posições do playoff e tudo, para ver o impacto que ele teve, né, desde a sua chegada na liga. E o que você acha que teria mudado na temporada do Suns se o Doncic tivesse chegado lá, Felipe? Cara, eu acho que teria um efeito semelhante, não sei se tão positivo quanto a gente viu em Dallas, porque Dallas não tinha não tinha nenhum jogador protagonizando, né? Já o Phoenix Suns tem um Devin Booker em suas mãos. Porém, o Phoenix com certeza veria uma subida de produção. O time precisa ainda hoje também de um segundo ball handler para dividir responsabilidades com o Devin Booker, porque o Devin Booker, querendo ou não, essa parte de playmaker dele tem sido desenvolvida mais recentemente, né? Exatamente, foi desenvolvida na força, na verdade, né? Porque não tinha nenhum playmaker no time do Phoenix Suns, basicamente, né? Era o Okubo, algum tempo foi o... Nem lembro quem foi, mas foi um jogador bem mediano.
Isso. E aí, por mais que a gente fosse ver pelo menos o Booker, por exemplo, tendo menos tempo de bola na mão, isso abriria espaço para ele se movimentar sem a bola, que para jogadores com esse estilo de jogo dele, que aproveitam muito os tiros de longa distância, acho que muito provável que a gente veria uma subida na eficiência do Booker até. Exatamente, eu acho que seria muito bom. E o que eu acho que também eles teriam ido atrás de um center, né? Isso, considerando que a primeira escolha original não foi, né? Que tinha sido um pivô, o DeAndre Ayton. Então, eles provavelmente iriam atrás de um bom pivô para dar mais força ainda nesse time que já poderia começar a buscar resultados maiores, né? Exatamente, Felipe, exatamente. E eu acho que nessa época eles teriam ferrado o time do Houston Rockets, né? Porque eles teriam obrigado o time do Houston Rockets a escolher a ter que pagar o Clint Capela um contrato máximo, né? O que eles não precisaram fazer. Sim, de fato. E lembrando também que no começo da temporada, né, o treinador do Phoenix Suns, Igor Kokoskov, então o próprio Doncic já teria bastante liberdade criativa, né, desde os primeiros momentos da temporada. Bom, Felipe, vamos continuar seguindo porque o draft é longo. A gente ainda tem mais 3 escolhas de loterias para fazer. E agora é a vez do Sacramento Kings, com a segunda escolha, escolher quem, Felipe? Quem que o Sacramento Kings vai selecionar agora? Pois é, algo surpreendente aí, né? Mas, brincadeiras à parte, o Sacramento Kings, na nossa visão, escolheria DeAndre Ayton, que originalmente foi a primeira escolha pelo Phoenix Suns. Dessa vez ele cai no Kings. Por que você acha que o Kings selecionaria o DeAndre Ayton, Felipe? Olha, cara, basicamente pelo mesmo motivo que eles fizeram a sua escolha original, que foi o Marvin Bagley, né? O Kings não tem motivos para ficar selecionando armadores, alas, porque já tem um core jovem para investir nessas posições. No caso de Aaron Fox, Buddy Hield, de Bogdanovic. E a posição que, por mais que tivesse um pouco saturada de jogadores jovens já, ainda precisava de alguém que fosse algo mais confirmado que poderia dar certo, né? E o DeAndre Ayton foi esse cara que entrou na NBA com todo mundo pensando. Cara, fisicamente, ele tá pronto pra NBA. Então ele já teria bastante impacto imediato. Exatamente. Só que é uma coisa meio estranha, né? Porque o DeAndre Ayton foi uma pronúncia muito boa pros magos da pronúncia que às vezes nos seguem. Mas DeAndre Ayton seria um cara que não teria o fit certo pra esse Kings, pro Kings jogar tão bem quanto jogou nessa temporada, né, Felipe? Concordo plenamente. Grande parte disso daí do Kings ter jogado é porque funcionou muito bem no começo, né, as torres. O próprio desenvolvimento do seu rookie, né, o Marvin Bagley tardiamente, foi algo também que deixou bastante gente esperançosa, e o Ayton realmente não é um encaixe tão bom assim. Eu diria até que se fossem dar bastante atenção para bastante espaço para ele desenvolver o jogo dele, né, eu diria até que talvez a gente não visse tanta evolução de produção partindo dos armadores. Exatamente. E não sei se o encaixe seria tão bom também, né? Porque o Ayton, pra ser tão bom assim, pra o Kings surgir tão bom no garrafão, precisa de 2 pivôs, um muito mais ofensivo e um menos ofensivo, né? Concordo. O Ayton é um cara que tem tido certas dificuldades aí na parte defensiva, né? Mas ainda assim, por mais que seja um encaixe difícil, a gente decidiu pôr ele na segunda posição porque, querendo ou não, ele é um jogador que tá fazendo um duplo de média na sua primeira temporada, né? Exatamente. Seria interessante, né? Porque ia mudar muita coisa. Eu acho que ia ser um Kings completamente diferente. Talvez não tivesse com uma temporada tão boa. Apesar de eu achar que o Ayton é mais jogador do que o Marvin Bagley, por incrível que pareça, né? No momento, com certeza. É estranho, né? Lembrando também as médias do Ayton, né? Ele tá com 16.6 pontos, 10.3 rebotes e 1.9 assistências, então números bem impressionantes para um rookie, né?
Exatamente, são números muito bons para um rookie, números muito bons. Um duplo-duplo na temporada de rookie é uma temporadaça, né, Felipe? Isso. E Oi, diga. Partindo para a terceira escolha. Partindo para a terceira escolha, vale lembrar que a gente vai refazer todas as trocas que aconteceram originalmente. E dessas trocas que aconteceram originalmente, Dallas Mavericks trocou com a Atlanta Hawks. Mesmo que não tenha o Doncic disponível aqui na terceira escolha, ele foi. A troca aconteceu. O Dallas pegou a terceira escolha e o Hawks ficou com a quinta, com as picks dos outros anos, mas isso não vem ao caso. E com a terceira escolha, o Dallas Mavericks seleciona o segundo rookie mais protegido desse canal, né? O famoso Triple J, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. O que o Jaren Jackson Jr. poderia acrescentar nesse time do Dallas, Felipe? Cara, primeiro, é legal a gente impor também, falar direitinho por que o Dallas pegaria um cara desse tipo, sendo que talvez para algumas pessoas tenham jogadores melhores ainda na tabela. A gente está considerando tanto a temporada atual quanto a perspectiva de que esses caras possam virar alguma coisa e até a prospecção que eles estavam antes do draft. E o Triple J é um dos caras prototípicos do futuro da NBA. Um cara alto, um cara ágil, um cara que sabe defender muito bem e que tem tudo para se transformar num grande jogador ofensivo. Provavelmente no futuro vai espaçar a quadra melhor do que faz hoje. Então, eu acho que ele acrescenta ao Dallas não a parte imediata que o Doncic trouxe, mas ele já seria alguma coisa para animar com o futuro do time. Porém, e também, né, adicionando o fato de que talvez com o Triple J no time eles não trocariam Dennis Smith Jr., né? Talvez eles investiriam mais no armador. E talvez eles não partiriam atrás de Porzingis, né? Não é só não trocar o Dennis Smith Jr., porque ele já teria um big man de estilo, digamos, parecido do Porzingis, Felipe. Você acha que dá pra dizer isso? Dá pra dizer, e até com a perspectiva de ser alguém mais completo que o Porzingis, né? Porque ele defende bem, ele arremessa bem, ele ataca bem. Ele é um jogador muito interessante, Triple J. Eu acho que a temporada inicial do Dallas ficaria prejudicada, mas eu acho que eles teriam um bom futuro pela frente. Eu concordo. É que o encaixe dele com o Memphis Grizzlies, né? Grizzlies, no caso, que foi o time que draftou ele originalmente, casou muito o estilo de jogo dele com a cultura do time, com a cultura da torcida. Então, acho que é até difícil pra gente ver ele fora do Memphis, né? Mas eu acho que teria tudo pra fazer um casamento legal com o Dallas aí e até no futuro com outras escolhas, sem adicionadas. Exatamente. Você falou de Memphis. O Memphis tem a próxima escolha, né, Felipe? Exato. E o Memphis não vai mais selecionar Triple J, que é o cara perfeito para esse time. Quem o Memphis iria atrás, Felipe? Quem o Memphis, com a quarta escolha, escolheria? Um dos caras que acho que a gente queimou bastante a língua, né? Marvin Bagley III. Olha só. Marvin Bagley III. E eu acho que faz muito sentido, né? Porque, novamente, eles não selecionariam Trae Young porque ele já tem um guard muito bom, que é o Mike Conley, que é um dos principais da equipe. E a gente está supondo que eles iriam atrás de um big man. E o melhor big man disponível, mais talentoso, a princípio, seria o Marvin Bagley III. Exatamente. Tem um aspecto do Marvin Bagley que a gente falou de ter queimado a língua, porque ele tinha muito jeito de virar bust, né? Quando ele entrou no draft, porque ele era aquele cara que saiu do college, do high school, como um cara que sobressaía muito fisicamente em relação à competição, mas que quando chegasse na NBA, que é algo mais nivelado nesse aspecto, ele poderia enfrentar dificuldade, como ele acabou enfrentando no começo, né? Exatamente. E ele também se encaixaria com o Marc Gasol, né? Pelo menos a princípio. Eu acho que o princípio lá se repetiria. Porque o Marvin Bagley, ele é ofensivamente muito bom, querendo ou não. Uma coisa que a gente sempre admitiu que o Marvin Bagley, ele é ofensivamente muito bom. Isso. Se a gente falou que essa combinação deu certo no Kings e tende a dar certo também em várias outras
franquias, eu acho que teria tudo para ser algo positivo, né, pro Memphis, né? Exatamente. É bom, seria uma boa escolha, eu acho. E eu só acho que não mudaria o destino do Kings, eu acho que do Memphis, na verdade, que de um certo momento eles iam perceber que não ia dar certo esse time e iam partir para outra, né, Felipe? Sim, aí a gente veria aí Bruno Caboclo e Marvin Bagley juntos. Ia ser um time um pouco diferente, mas eu acho que seria nesse estilo também. Mas aí na quinta colocação, aqui vem uma mudança tremenda. O Atlanta Hawks, que pegou essa escolha, vai selecionar quem, Felipe? Quem que eles draftam com a quinta escolha? Olha, prestem atenção que isso vai mudar a história da NBA como você conhece. O Atlanta Hawks seleciona Trae Young. Olha só que diferença. Achei engraçado. Mas não tem como, né? Então. O melhor casamento foi bem feito. A gente podem até insinuar que a gente deu uma forçada pra se selecionarem de novo. Mas não tem como, né? Isso. E também, citando também, né, que de todos os times aqui anteriores, né, que poderiam querer estar mais desesperados por um armador, a gente poderia citar só o Suns. Só que aí seria deixar escapar um Luka Doncic. Então, tanto pelo aspecto de que os outros times não precisavam de um cara como o Young, que não seria um encaixe muito bom, como o fato de que o Young conseguiu encaixar muito bem com o Hawks no decorrer da temporada. E tá sendo o cara dessa reconstrução do Atlanta Hawks, que vem indo muito bem, né? A gente já elogia há algum tempo essa reconstrução do Atlanta Hawks, que tá muito bem esse time do Atlanta Hawks, né, Felipe? Tá. A gente até no comecinho do Trae Young, ele foi bastante criticado por conta da seleção de arremessos, do aproveitamento, do número de turnovers em relação. Porém, era algo esperado de um cara que estava vindo com muito hype, né? Eu acho que até foi bom pra ele cair num time como o Atlanta, que ninguém estava esperando muito da temporada, que eu acho que deu espaço pra ele ir melhorando, sem ter muito corneta em cima dele, sabe? Sim. E olha que teve muito corneta. Inclusive, corneta do Buzzer Beater, né? Ainda bem que ele não liga pra gente falando, né? E assim, o Atlanta Hawks tá vindo com um grupo de jovens muito bom, né? Não só o Trae Young, mas o John Collins também jogando uma bola absurda. Futuro é brilhante. É brilhante mesmo. Bom, vamos seguir. Que agora a gente vai resolver a vida de um time, né? Fazer finalmente uma escolha boa pra eles. Mas, bora lá, né? Bora lá. Com a sexta escolha, o Orlando Magic drafta e seleciona o nome mais legal de se falar de toda a NBA no momento, Shai Gilgeous-Alexander. Grande jogador. Tô um pouco triste agora, Felipe. Devo reconhecer que eu tô um pouco triste. Faz sentido. Né? Shai Gilgeous-Alexander é o jogador de uma escolha mais alta da que ele saiu no time do Clippers. Concordo plenamente. Só lembrando também pro pessoal que o escolhido nessa posição foi o Mo Bamba, que acho que o principal feito da temporada aí foi ter uma música com o nome dele, né? Mo Bamba que entrou no mundo da cultura pop. É que tava latindo o cachorro aqui, foi mal. E assim, a gente tá falando aí dessas questões de seleção. O Orlando tá selecionando jogadores que podem virar alguma coisa se der certo já há um bom tempo, né? Foi assim com o Jonathan Isaac, foi assim já desde antes. E pelo menos agora a gente tá entregando um jogador que tem realmente uma perspectiva de que vai ser algo muito bom na NBA, né? Exatamente. E é uma posição que eles sempre estão procurando, né, cara? Vale lembrar que o armador atual do time é o DJ Augustin. Talvez é um dos piores armadores titulares de toda a NBA. Não que ele seja ruim, mas tem muito armador bom. Sim, não tem condição de DJ Augustin ser titular de um time, cara. Ele
Ele seria um excelente sexto homem, mas titular não tem como. E é uma sina deles, né, de nunca conseguir encaixar um armador jovem que consiga virar alguma coisa. E talvez com o Shai, né, aí eles teriam um jogador com mais posição para se desenvolver, né? A gente tá vendo muita coisa boa do Shai. A gente nem esperava tanto dele no Clippers, né? A gente imaginou que ele seria aquele jogador que ficaria mais tempo indo de league, entre de league e NBA, mas ele se firmou muito bem no Clippers, né? Que seria aquele cara que lá pra terceira temporada ele ia mostrar algum resultado, né? Isso, mas tá mostrando desde já esse canadense maravilhoso. Exatamente. Seguindo as nossas escolhas, o Chicago Bulls vai subir para selecionar o 7º jogador desse draft, Felipe. Quem que o Chicago Bulls escolhe? Outra escolha alarmante aí, outra escolha muito diferente. Toca a buzininha aí do João Kleber. Com a 7ª escolha, o Chicago Bulls seleciona o Wendell Carter Jr., o Block Panther. Wendell Carter Jr., o Block Panther. Cara, foi uma escolha muito boa, né? O Bulls tá selecionando bem, segundo ano seguido selecionando muito bem nessa escolha. Sim, e querendo ou não, o Wendell Carter foi um encaixe perfeito pro Bulls nesse draft, né? Considerando que eles estavam... Não tinham necessariamente tanta urgência em outras posições, né? E eles já tinham uma boa perspectiva de futuro no Markkanen. Eles precisavam de alguém para equilibrar as características do finlandês, né? E o Wendell Carter Jr. é perfeito para essa posição. É, muito bom. E o pena é que o Wendell Carter Jr. jogou tão pouco nessa temporada, né? Isso. Foram apenas 44 jogos. 44 jogos. Triste. Eu queria ver muito mais tempo dessa dupla Wendell Carter Jr. e Markkanen, porque foi basicamente assim, né? Tipo, quando o Markkanen voltou, tava começando a esquentar, o Carter Jr. deu uma lesionada, não conseguiu mais jogar. Isso. Mas também essa foi uma temporada meio difícil pro Bulls como um todo, que sempre tinha alguém machucado, né? E é uma temporada difícil pro Bulls toda a temporada, né, cara? Vamos conver. Já desde os anos 90, né? Na verdade, todas as temporadas do Bulls são temporadas muito difíceis, exceto aquelas que tem o Michael Jordan, né? Vale dizer isso. Fanzola do Derrick Rose vai dar um rage aí, mas relaxa, galera. Mas relaxa. Assim... Relaxa, galera. A gente tem coisa muito pior pra falar do Derrick Rose. Exatamente. Mas o Wendell Carter Jr. realmente, cara, um jogadorzaço. Quais são as médias dele? É 10 pontos... Ele não tem médias tão maravilhosas assim, porque ele tem 10.3 pontos, 7 rebotes e 1.8 assistências, mas ele é... Isso. Ele me lembra o Al Horford, cara. Ele me lembra o Al Horford. E ele tem 1.3... Ele tem 1.3 tocos também, né? Vale ressaltar. Ele me lembra bastante o Al Horford, porque nesse momento ele tem, tipo, não é um jogador de muitos stats, mas que é muito bom defensivamente. Sim. E ele tem uma tendência também para se desenvolver, né? Ele é um jogador muito jovem, vai ter bastante espaço para fazer isso. Tem só 19 anos, é um menino ainda. Realmente, ele vai desenvolver bastante. Com a 8ª escolha, o Cleveland Cavaliers seleciona... Cleveland Cavaliers, a gente vai dar uma ajuda pro Cleveland Cavaliers, porque nessa posição foi selecionado por nós, os Adam Silvers aqui, Kevin Knox. Kevin Knox, para justificar essa escolha, a gente acha que o Cleveland Cavaliers tem que trazer um cara que é para dar show, para ser muito eficiente ofensivamente e que seja muito bom para jogar com caras que no futuro sejam melhores que ele, talvez. Exatamente. O Knox foi escolhido uma posição abaixo, né? Sim. E ele entrou na NBA. Eu lembro que quando ele estava ainda nessa questão de ser selecionado, tinha muita dúvida sobre ele por acharem que ele era um cara muito cru. Mas já na Summer League a gente viu uma face do Knox muito diferente, né? Um cara que já estava com os fundamentos bem mais apurados. E por mais que ele não esteja fazendo nada de muito louco, de muito expressivo na temporada, ele teve aí seus jogos de 30 pontos, ele foi
tem sido consistente e tem um futuro brilhante também esse moleque. Tem um futuro muito brilhante, cara. E eu acho que ele nesse momento ele tá com 12 pontos de média, né? Que é o que ele tá conseguindo nesse time do Knicks. Já teve um jogo de mais de 30 pontos e tal. E eu acho que nesse time do Cleveland, sendo o principal pontuador desse time, ele teria muito mais pontos, né, cara? Muito mais pontos. Teria. Ele é um cara mais... comparando com o Rookie, que foi escolhido pelo Cleveland, né? Ele é um cara que talvez tenha demonstrado um pouquinho mais de maturidade no jogo como um todo, né? Porque, falando do Rookie que o Cleveland escolheu, o Colin Sexton, a gente acha que ele tá tendo uma temporada, como que a gente pode dizer? Superestimada, talvez. Não é superestimada, mas uma temporada que parece melhor do que ela realmente é. Né, Felipe? Exatamente. Lembrando que esses números absolutos de pontos por jogo não traduzem a temporada de um jogador, né? Sim. Quando você tá num time que é um pouquinho pior, vale dizer que esse time acaba te dando números melhores, né? Exatamente. E também o Cavaliers sem Kevin Love não é só um pouquinho pior que o resto dos times. O Cavaliers sem Kevin Love. Mas vamos seguindo aqui, Felipe. É um momento que a gente... Esse acho que é o podcast que a gente vai mais elogiar o time do Knicks. Que o time do Knicks selecionou muito bem nesse ano, né, Felipe? Exatamente. Inclusive até quem não estava selecionado. O Knicks foi foda, cara. Brilhante. E a gente é acostumado a falar mal do time do Knicks. Momento de elogiar o time do Knicks, né, Felipe? Poderia fazer toda uma cronologia do fracasso que foi o planejamento do Knicks desde a aposentadoria do Patrick Ewing. É uma cronologia do fracasso desde o momento que aposentadoria do Phil Jackson como jogador, eu diria. Vem um pouco antes até. Mas vamos lá. Porque o próximo que vai selecionar é o time do Knicks, Felipe. Exatamente. Que originalmente selecionou Kevin Knox nessa posição, né? E agora eles vão selecionar quem, Felipe? Com a nona posição, nona escolha. Então, agora acho que o torcedor do Knicks vai ficar um pouco confuso e também alegre. Alonzo Trier a gente colocou aqui na nona posição, porque é um dos jogadores que mais vem surpreendendo durante a temporada, né? Alonzo Trier, um dos melhores jogadores de isolation de toda a NBA, né, Felipe? Facilmente. E um cara que não foi draftado, né? Durante um bom tempo, era considerado o melhor rookie do Knicks, né? Exatamente. Ele foi muito bem. Ele chegou no Knicks com um contrato de two-way, né? Ou seja, ele teria que passar uma parcela grande da temporada na G-League. Então, você vê que por mais que ele fosse um cara relativamente renomado quando ele saiu do high school, as temporadas de college dele, por mais que gradativamente ele foi melhorando, ele não conseguiu tanto destaque quanto outros jogadores, né? E a gente viu que os scouts do Knicks fizeram muito bem em ficar atentos a ele. O triste do time do Knicks é que o time do Knicks vai sair muito pior do que já é desse nosso redraft, né? Porque eles gastaram uma escolha com um cara que eles conseguiram ser undrafted e também vão perder os outros caras, né? Basicamente. E isso, dentro desse universo paralelo que a gente está fazendo esse draft, o Knicks estaria uma grande porcaria. Mas esteja orgulhoso aí quem torce pro Knicks, pelo menos até o momento em que o Knicks fizer outra cagada, né? Que não é muito difícil, né? Pois é. Continuando aqui no nosso redraft, Felipe. Bora pra 10ª escolha, que tem troca, Felipe, tem troca. Opa! Originalmente, o time dos Sixers mandou pro Phoenix Suns a 10ª escolha e recebeu a 16ª escolha e uma escolha futura do Miami Heat. E essa escolha futura do Miami Heat já está com Clippers, inclusive. Vale dizer.
E essa escolha futura que está com o Clippers e fez essa 10ª escolha ficar com o time do Phoenix Suns, originalmente virou Mikal Bridges. E quem que o Phoenix Suns seleciona no nosso redraft, Felipe? No nosso redraft, o Phoenix Suns selecionaria um jogador que saiu também mais abaixo, né? Nesse nosso draft tem muitos jogadores subindo. Originalmente escolhido na 20ª posição e agora saindo na 10ª, Josh Okogie. Muito por conta dele não ser o cara que faz números expressivos, né? Ele tá com 7.3 pontos que, querendo ou não é nada demais. Porém, o que esse menino defende, meu amigo... E seria um jogador muito bom pra esse Phoenix Suns, que tem o Devin Booker, já tem o Luka Doncic agora, teria um pivô novo lá que a gente não sabe o que é, mas seria isso. Ele seria um encaixe muito bom com o cara, principalmente com o Doncic, que é um molengão na defesa, né? O Booker também, que deixa passar qualquer coisa por ele. Então... Mas, realmente, cara, e o Okogie, assim, ele foi entrando devagarzinho no nosso radar, assim, durante a temporada, né? Foi um ligeiro mineirinho, comendo quietinho, devagar. E hoje, cara, tá jogando muito, cara, tá jogando muito. O James Harden que o diga, né? Sofreu na mão do Okogie, eu acho que foi o pior jogo do James Harden na temporada, foi contra o Okogie. Então, né, ele tá jogando demais... eu tava até vendo aqui, se eu não me engano, quando ele foi passar pro college, né? Do high school pro college, ele não era ranqueado pelo ESPN, né? Ele não era nem considerado. E hoje aí ele tá ao passo de ser um dos grandes especialistas aí do futuro da NBA, né? Grande classe de defensores também, né? Vale dizer isso, né, Felipe? Exatamente. Não é fácil a gente ver tanto Hulk defendendo bem, saindo assim logo direto pra NBA. O que você acha que se deve? Olha, cara, eu acho que com o boom, né, dessa parte ofensiva da NBA, tem se dado muito valor a jogadores que têm performado nessa parte, no lado defensivo, para equilibrar o que as equipes já têm hoje, né? Então, querendo ou não, você, para enfrentar um time que tem um James Harden, que tem um Stephen Curry, que tem um LeBron James, que tem um Shai Gilgeous-Alexander, brincadeira, mas você vai precisar ter esses grandes jogadores, né? Esses grandes defensores e os rookies, né? Pelo menos essa classe aí, essas novas gerações que a gente tá vendo, eu acho que vai vir muita gente com essas características, porque eles estão entendendo que fazendo esse tipo de papel, eles vão ter espaço na liga, vão ter espaço como titulares, e desenvolver a parte ofensiva é só questão de tempo para alguns desses caras, né? E eu acho que tem muito a ver também, porque já tá mais compreendido que um defensor da NBA moderna precisa fazer. Que é muito defender perímetro, só que não só defender perímetro, né? Ele tem que saber defender tudo. Basicamente defender múltiplas posições, né? Um jogador não pode mais marcar só a sua posição. Sim. É exatamente isso. E lembrando que, de altura, o Okogie não é extremamente alto pra posição. Ele tem 1,93, então... Ele é ok pra um PG, né? Se for para pensar. Isso, ele tem o tamanho de um PG, normalmente, de um SG baixo, né? Mas ele compensa muito nessa parte defensiva. Muito bom mesmo. Mas vamos seguindo, Felipe. Na 11ª escolha, a gente também tem troca. Opa! O Clippers trocou com o Hornets, pegou a 11ª escolha e mandou uns trocados e a 12ª escolha. E com a 11ª escolha, o Clippers seleciona... Um dos caras que também mais subiu na nossa lista, Mitchell Robinson. Grande Mitchell Robinson, cara. Mitchell Robinson é um cara que, quando chegou saiu do high school e foi pro college... Não foi pro college, não tá? Saiu do high school, basicamente. Ele era um dos melhores da sua classe, cara. Ele era cotado lá no topo. Era cotado com caras como... Marvin Bagley nem tanto, né? Não sei se o Marvin Bagley era tão bem contado, mas ele era um dos grandes jogadores dessa classe. Só que ele decidiu não ir pro college. Decidiu treinar sozinho. Aí ele caiu lá pra 2ª rodada e o Knicks aproveitou, né? Só que, cara, bicho, ele é um defensor zaço, hein?
Eu acho que a gente tá vendo um futuro Defensive Player of the Year. Concordo. Engraçado que não foi nem pra jogar no exterior, né? Ele não foi pro college simplesmente pra treinar por conta. Mas normalmente você vê esses jogadores treinando por conta, desenvolvendo alguns aspectos do jogo, né? Tipo chute de longa distância, algumas coisas. Mas deu pra ver que o que ele desenvolveu bastante foi fundamental dele, né? Ele se movimenta muito bem defensivamente. O que ele tá fazendo como um defensor é um absurdo, principalmente considerando o tempo de jogo, o tempo de quadra dele, né? Sim, sim. Ele tá jogando 19 minutos e tá tendo, nesses 19 minutos, 2.4 tocos, cara. Isso já é um absurdo pra um cara que tá jogando uns 36 minutos. É um número muito alto. Imagina pra quem tá jogando 19 minutos, cara. Isso, não, ele tá jogando demais. Tinha muita desconfiança nele, a gente até brincava que na época que estavam saindo os mock drafts, ele estava saindo desde na loteria até sem ser draftado, né? Ninguém sabia o que realmente iam fazer com o Mitchell Robinson. E hoje não tem a dúvida de que ele é um jogador de loteria. Ele seria um jogador... A gente talvez até, se fosse refazer esse draft daqui a um ano, eu acho que ele até subiria mais. Concordo. Tô usando esse hot take aqui. E se a gente tá falando desses 2.4... Se a gente pega os números dele nos últimos, acho que 7 jogos, ele tá com 3.7 tocos de média por 25 minutos. Não, um monstro. Os números dele por 36 minutos, né, que é a estatística que adapta esses números para simular se o jogador estivesse jogando essa média que é considerada um tempo que os titulares passam em quadra, ele tá com 12.9 pontos, 10.3 rebotes e 4.6 tocos, né? Então, ele tá sendo muito eficiente, né? Tá mandando muito bem também até não ousando demais na parte ofensiva, né? Não, ele realmente tá foda. Ficaria muito feliz se ele estivesse no meu Clippers, reconheço. Isso. Mas, mais uma vez, elogiando o time do Knicks. É um grande elogio. 3 rookiesaços que o Knicks teve. Isso, lembrando que o pivô titular do Clippers nesse momento aí seria o Marcin Gortat, né? Rapaz, hein? Que o Marcin Gortat que tá sem time. Que tá sem time agora. Então. Eu acho que o Mitchell Robinson é um pouquinho melhor que o Marcin Gortat nesse momento. Isso, mas eu digo no começo da temporada, né? Não, eu sei. Só pra lembrar o que virou cada um deles, né? Exatamente. Vale lembrar também que o Clippers tinha selecionado nessa escolha o Shai Gilgeous-Alexander, que não está disponível. E com a 12ª escolha, o Hornets, que pegou a escolha do Clippers, selecionou quem, Felipe? O Hornets, que originalmente ficaria com Miles Bridges, né? Ele seleciona Colin Sexton. Quase deixamos. Ele ficou ali na risca, quase caiu fora, mas ele tá tendo uma temporada de números muito foda. Então, não entendam que a gente tem algum hate por ele, né? Mas é mais que essa questão que você falou dele tá tendo uma temporada que parece melhor do que realmente é. Porém, não dá pra se ignorar que o cara tá fazendo 15.4 pontos por jogo, ele tá desenvolvendo mais a parte ofensiva, porém, ele é um cara ainda com muita limitação. Muita limitação. Mas a gente acha que nessa história com o Hornets selecionando ele liberaria o Kemba Walker pro Kemba Walker seguir a vida dele. Isso. Inclusive, grande parte da história do draft seria se o Kemba Walker já seria trocado, né? Pois é. Possivelmente, se sobrasse um Colin Sexton, talvez o Kemba Walker fosse trocado, sei lá, com o... Vamos ver aqui. Com o time do Bulls pegando o Wendell Carter Jr.? Não sei. É uma opção, né, Felipe? Isso. Aqui... sabe também a política de seleção do Hornets e talvez o Colin Sexton não iria, né? Pode ser também isso. Se eu não me engano, o Sexton veio de Seton Hall, é isso? Não, Alabama. É Alabama. Eu não sou um especialista em universidades americanas, então eu prefiro me abster desse jogo. Mas eu acho o nome Alabama muito legal. Tem uma banda chamada Alabama Shakes que é muito boa. Eu acho que isso... O universo das bandas índias americanas é o seu, né? É o meu passado, né? O meu passado está muito ligado com as bandas índias americanas. Mas não falando de bandas índias, você acha que o Colin Sexton seria melhor do que o rookie, o Miles Bridges, foi no Hornets? Eu acho que seria.
Isso eu acho que melhoraria. Então, o Miles Bridges, ele acabou chegando tão alto no draft, né? Porque ele teve uma boa temporada por Michigan State, que foi um dos principais times ofensivos, né? O mesmo time do Triple J. Então, e ele até foi o cara que liderou essa parte ofensiva do time. Então, tinha-se alguma esperança de que ele poderia melhorar um pouquinho, traduzir um pouco disso no nível de NBA. Porém, pensando em que o Charlotte Hornets precisaria fazer uma pequena renovação, né, no seu time, Colin Sexton é uma peça boa para se investir, para se tentar. Seria um time interessante de ver daqui pra frente, eu acho, Felipe, com o Colin Sexton. Bom, mas um time interessante também seria o time do Los Angeles Clippers, que também tem a 13ª escolha. Com essa escolha, originalmente, eles selecionaram o Jerome Robinson, que vem sendo um... Dá pra dizer que é um desastre até o momento, né, Felipe? Não vi, não sei o que fez, não sei o que aconteceu. Já até esqueci a cara dele. Eu diria que por isso tá sendo um desastre. Eu já até esqueci como é a cara do Jerome Robinson. Eu quase esqueço que Jerome Robinson se chama Jerome Robinson. Mas... Com a 13ª escolha, o Los Angeles Clippers seleciona um jogador que originalmente foi selecionado na 26ª posição pelo Philadelphia 76ers e que, por um acaso do destino, chegaria no Clippers mesmo, Landry Shamet. Grande jogador, cara. Jogador exato, subestimado pra caralho. Arremessa muito. Jogador fudido. Muito bom, muito bom. Você vê um cara entrando assim, desde já na NBA, com um gatilho, matando bola de 3, com uma alta eficiência, inclusive num grande time, né, que é o Philadelphia 76ers, e que precisava realmente desse chutador. Eu acho que assim, não tem como dizer que o Landry Shamet não vai ser uma peça regular em qualquer time que ele joga na NBA, sabe? Ele vai ter espaço sempre. Se ele não melhorar, ele continua tendo espaço, cara. Isso. Jogadores com essas características acabam tendo carreiras muito longínquas na NBA. E ele tem cara disso. Ele é muito bom mesmo. Pra ter uma ideia, desde que ele chegou no Clippers, ele tá com 46% de acerto de 3 pontos. E ele também é o jogador com maior impacto de quando tá em quadra. Quando ele entra em quadra, o time do Clippers faz 26 pontos a mais do que com ele fora em quadra. Ninguém na NBA faz tanto ponto assim, dentro de quadra. Doideira, hein, bicho? Landry Shamet. Guarde esse nome, torcedor brasileiro da NBA que acompanha o Buzzer Beater. É um nicho bem fechado, mas guarde esse nome. Por fim, estamos chegando no último nome da loteria, né, Felipe? Opa! Esse nome, que vale dizer, que causou quase uma rixa aqui dentro do Buzzer Beater. Buzzer Beater correu o risco sério de acabar nessa semana por causa dessa 14ª escolha. Foi uma terceira guerra mundial aqui, quase. Mas vamos lá. Para a 14ª escolha, o Denver Nuggets seleciona outro xodó do time, outro xodó nosso, até porque é de um time inteiro que é xodó nosso praticamente, que é o Rodion Kurucs. Vale lembrar que, antes de falar do Rodion Kurucs, a gente cogitou aqui selecionar o Michael Porter Jr., porque a gente acha que a seleção do Michael Porter Jr. faz muito sentido ainda, porque é um jogador que no futuro pode ser muito bom, e o Denver pode investir no futuro. O Denver não precisava tanto de jogador para jogar agora, como mostrou a temporada. Mas o Rodion Kurucs mereceu porque ele tá sendo um jogador muito bom, né? Exatamente, cara, concordo contigo nesse aspecto. Faria sentido manter o Michael Porter Jr., mas também faz sentido ir atrás de um jogador tão consistente, que sabe se movimentar bem sem a bola, tudo nessas características para jogar no entorno do Jokic, né? Exatamente. Porque ele é um cara que infiltra bem, é um cara longilíneo, é um cara rápido, é um cara que defende bem também, é um cara, que é lateral, né? É um cara que consegue ser nas laterais e utilizar os espaços que
Isso. Lembrando que ele foi selecionado com a 40ª posição no geral. E inclusive à frente dele, né, alguém que a gente até achava que teria um impacto maior já de cara, o Dzanamusa foi selecionado na 29ª posição. O Dzanamusa que tá virando o rato de G-League no momento, né? Exatamente. E aí a gente tá vendo o Rodion Kurucs tomando conta aí, né? Vai ser outro jogador que tem tudo pra ter uma carreira longa na NBA, né? Não é aquele cara que ele tá tomando porque ele é um jogador mais velho. Ele é mais velho que o Dzanamusa, mas não é aquele jogador velho que veio da Europa. Ele tem só 21 anos também, né? Isso. Não, ele tem espaço ainda pra se desenvolver. E seria legal ver ele jogando ao entorno do Jokic, né? Ele fazendo uns backdoors lá, seria bem bacana. Bem bacana mesmo. E acabamos o draft, Felipe. Vamos repassar as escolhas, comparando com o original? Vamos. Com a primeira escolha, originalmente o Suns teria o DeAndre Ayton, agora tem o Luka Doncic. Com a segunda escolha, o Kings teria o Marvin Bagley III, agora tem o DeAndre Ayton. Com a terceira escolha, o Dallas teria o Luka Doncic, agora tem o Jaren Jackson Jr. Com a quarta escolha, o Memphis teria o Marvin Bagley III, antes eles tinham o Jaren Jackson Jr. Com a quinta escolha, ficou na mesma, que é o Trae Young no Atlanta Hawks. Com a sexta escolha, o Orlando teria o Shai Gilgeous-Alexander agora, e antes tinha o Mo Bamba. O Bulls continua com o Wendell Carter Jr. na mesma escolha. Com a oitava escolha, o Cavs tinha selecionado o Colin Sexton, agora selecionou o Kevin Knox. Com a nona escolha, o Knicks tinha selecionado o Kevin Knox, agora selecionou o Alonzo Trier. Com a 10ª escolha, o Suns tinha selecionado o Mikal Bridges, agora selecionou o Josh Okogie. E com a 11ª escolha, o Clippers tinha selecionado o Shai Gilgeous-Alexander, agora selecionou o Mitchell Robinson. Com a 12ª escolha, o Hornets tinha selecionado o Miles Bridges, agora selecionou o Colin Sexton. Com a 13ª escolha, o Clippers tinha selecionado o Jerome Robinson, e agora selecionou o Landry Shamet. Com a 14ª escolha, o Denver tinha selecionado o Michael Porter Jr., e agora selecionou o Rodion Kurucs. Exatamente. Fizemos um bom draft. Isso, bom lembrar também que existem alguns outros jogadores que poderiam também ter entrado, né? Tem o caso do Kevin Huerter, que tem se mostrado um bom jogador, né? Tem o... Quem mais? O Jalen Brunson também no Dallas Mavericks. A gente tem alguns outros jogadores que também poderiam ter tomado uma vaguinha aí, né? Sim. É uma classe muito boa, né, Felipe? Vale ressaltar isso, que é uma classe muito boa. Bom, Felipe, acabamos o episódio de hoje. Chegou aquele momento para você mandar aquela mensagem motivacional para quem tá ouvindo esse podcast. Fala, galera. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver aí, a gente fez muitas mudanças, né? Algumas que podem agradar alguns e principalmente pode desagradar outras, né? Mas pensando nesses aspectos e levando um pouco pra vida, né? A gente tende a ser muito cético em relação às mudanças que acontecem na nossa vida. A gente tem uma certa dificuldade em abraçar essas mudanças e dentro dessa perspectiva de sempre ficar com medo e ficar estático, acaba perdendo as oportunidades. Então, uma mensagenzinha aí pra vocês tentarem dar uma analisada a mais quando vocês verem que algo de diferente está acontecendo na vida de vocês, pra pensar, pô, será que isso não pode ser bom pra mim? Será que isso não pode ser bom pras pessoas ao meu redor? Siga as palavras de Raul Seixas, seja uma metamorfose ambulante. Belas palavras, Felipe, belas palavras. E assim a gente vai encerrando mais um episódio. Esperamos que você tenha gostado. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente, deixa seu comentário, deixa sua avaliação. Assina o nosso podcast em qualquer plataforma que você ouve a gente. Cashbox, Spotify, Google Podcasts. E dá o seu like se der pra dar o like pra gente. Também se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Twitter. E aproveita e acompanha o nosso trabalho. Pode sugerir pauta pra gente, sugerir sugestões. Sugere críticas, tudo na maior respeito, que a gente sempre tá aberto pra elas. E é isso, galera. Falou, a gente se vê na semana que vem no próximo episódio do podcast do Buzzer Beater. É nóis, tamo junto.